Tudo bem, bem-vindo. O nosso anfitrião é o Alan aí, que está recebendo todo mundo. Ótimo. Opa. Boa noite a todos. Boa noite, um prazer. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor Barnabé, até para que os demais saibam, nós temos aqui conosco a professora Luciana e a Bruna, que são do cerimonial oficial da universidade. Então, uma vez que todos estejam já na sala, acabei de ver que o nosso presidente, doutor Zé Inácio, também já está na sala, elas vão fazer seus trabalhos. Eu vou ficar aqui só na retaguarda técnica. Reverendo Jonatas também já está conosco, Alan. Reverendo Jonatas. O professor Marco Túlio também já entrou na sala. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Por favor, me coloca como participante, porque eu não consigo compartilhar minha apresentação. Alan, orienta o professor Manolo e a mim se nós temos que ficar com a imagem ou não. Professor, acho que assim que a Bruna ela fizer... A Bruna que vai organizar, ok. Isso, ela chama os senhores. Aí, enquanto não estiverem falando, podem manter a câmera desligada. Ok. Obrigado. Nada. Pois não, Bruna, podemos começar. Olá, doutor Zé Inácio. Estamos Tudo bem com você? Tudo Luciana, bem, senhor? tudo bem? Estamos tudo Bem, senhor, como é que está? Obrigado. Fique à vontade, Bruna. Nós já estamos todos aqui. Bruna está com eco. Melhorou agora? Não, Bora. ainda não. Só estamos aguardando, deixe-me ver, acho que o doutor... Só estou verificando se o doutor Cabreira está conosco. O doutor Cabreira também está conosco. Então, acho que estão todos, da ordem, estão todos? Estão todos. Você pode... pergunta para o professor Manolo, que é o nosso presidente, se pode já começar por conta da ordem. Sim, temos o vice-presidente, o Wilson Rabai, que também está convidado, mas como ele realizou uma operação recentemente, ele está pedindo escusas, porque ele está tomando os procedimentos de pós-operatórios, né? E pediu escusas por não poder estar presente. Mas eu e o professor Barnabé e os demais estamos representando a Ordem dos Economistas do Brasil. Então, da nossa parte, tudo bem. Perfeito, então vamos começar. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. É com grande satisfação que iniciamos a celebração da assinatura do Convênio Científico-Cultural entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Ordem dos Economistas do Brasil. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, do Dr. Antônio Cabreira Mano Filho, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e presidente do Comitê Gestor do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, do professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do professor Dr. Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, do professor Dr. Luiz Carlos Barnabé Almeida, vice-presidente de pesquisas da Ordem dos Economistas do Brasil, saudando as demais autoridades da OEB, do diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor Dr. Cláudio Parisi, do capelão universitário, reverendo Dr. Jonatas Abdias de Macedo, e dos demais participantes que estão acompanhando essa noite. Nós somos uma instituição de ensino confessional e vamos iniciar este evento com uma reflexão que será proferida pelo capelão universitário, reverendo Dr. Jonatas Abdias de Macedo. Reverendo, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos os presentes. Agradeço também à universidade pela oportunidade de me permitir representar aqui a chancelaria e a capelania num evento de tamanha importância e envergadura. É uma honra e uma grande alegria. E ainda maior ver como a nossa universidade atua de maneira tão relevante no cenário brasileiro em uma área tão estratégica e tão importante quanto a economia. Eu gostaria de
para o exercício devocional desta noite e deste evento, trazer para os presentes e todos quantos nos assistem dois textos muito curtos, um curto e um muito curto. Eu começo Gênesis 1:26 e depois eu vou mudar para um dos mandamentos que você tem registrado em Êxodo 20. Em Gênesis 1:26 nós lemos que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Mais à frente, nós vamos ler no outro livro, também escrito por Moisés, em Êxodo 20, em um dos 10 mandamentos você tem o mandamento não roubarás. E claro que, a depender de onde você decorou, de qual versão, você deve estar pensando, peraí, o mandamento não era não furtarás? Mas a mesma palavra e mandamento aparecem em Levítico 19:13, e lá você tem não roubarás, que seria a melhor tradução. E como reflexão inicial, a gente tem que começar a se perguntar o que é que esses dois textos costurados juntos significam, o que eles trazem, o que eles nos ensinam que possa ser relevante para o nosso evento. Indo de trás para frente e depois construindo uma ideia, eu diria que não roubarás implica em direito de propriedade, e apesar de Deus ter nos colocado aqui nesta vida com vistas à próxima, ele não nos isentou ou tornou irrelevante o fato de que nós, enquanto aqui vivos e administrando este mundo que existe, devemos lidar com propriedade, com um certo respeito, tal que nós reconheçamos o direito de propriedade. Mas isto estabelece uma base que vai chegar na imagem de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, ainda que muito rapidamente. Nós estamos celebrando um convênio de grande importância numa área sensível. E o que é ser economista? O que é fazer economia, se não falar de como devemos tomar decisões? Um bom economista toma boas decisões, mas o tempo todo nós estamos fazendo decisões, e economia significa exatamente isso. Quem toma qual decisão? Acontece que não só o ser humano, mas muito especificamente nós brasileiros, adoramos discussões e adoramos dualismos. E muitas discussões na área da economia ficam atreladas ao velho dualismo, capitalismo versus comunismo ou socialismo, como se isto fosse um grande pêndulo cósmico que todos esperam que pare no meio, mas ninguém tem força para pará-lo. Acontece que, se a gente começa a perguntar errado, a gente não tem a resposta certa. Se nós nos perguntarmos qual dos sistemas que a gente mencionou ou que existem por aí é o melhor, nós não temos a resposta certa. Como nos lembra Douglas Adams, personificado no Pensador Profundo de O Mochileiro das Galáxias, boas respostas começam com a pergunta certa. E a pergunta certa, então, seria: que tipo de sistema econômico desenvolvido por nós, seres humanos, permite que melhor nos expressemos ou expressemos o fato de que somos criados à imagem de Deus? Buscamos, na organização dos animais e dos insetos, insights sobre como nos organizar economicamente, esquecendo que isso seria o mesmo que nos igualar às abelhas ou às iguanas, quando Deus nos fez à sua imagem, e nossos sistemas econômicos deveriam refletir mais do que a selvageria da savana ou a organização rigidamente hierárquica de uma colmeia. A implicação que eu quero levantar por fim é que há uma reflexão que gera uma implicação prática. Se Deus é o Criador com C maiúsculo, os sistemas econômicos
que nós criamos deveriam espelhar esta realidade, nos fazendo criadores com C minúsculo, criadores de valor para nós e para os outros. E o resultado prático é que esse tipo de sistema que nós gostaríamos para nós e para os nossos filhos deveria refletir esses princípios. O do direito à propriedade, um direito inalienável, e a reflexão e reflexo da nossa imagem de Deus. Não existe nada no planeta ou no mundo que melhor reflita isso do que a sociedade humana. É claro, eu levanto as perguntas e vocês, economistas, nos propõem as respostas. Eu não sou economista, eu sou um pastor. Meu trabalho é fazer a reflexão e dar a vocês a oportunidade de refletir. Deus assim abençoe esse convênio e que muitas pessoas sejam abençoadas como um reflexo prático do que estamos celebrando esta noite. Deus os abençoe. Muito obrigada, reverendo. Nós gostaríamos de agradecer também a presença da pró-reitora de graduação, professora Janete Brunstein, que está conosco esta noite. E, neste momento, gostaríamos de convidar para realizar sua saudação o vice-presidente de pesquisas da Ordem dos Economistas do Brasil, professor Dr. Luiz Carlos Barnabé Almeida. Boa noite a todos. Hoje é um dia de festa, um dia de muita alegria para todos que estão aqui participando. Para mim, pessoalmente, esse ano eu comemoro 50 anos de formado nessa linda universidade. Eu me formei em 1970, no centenário do Mackenzie, em que a reitora era a doutora Esther de Figueiredo Ferraz, que foi a primeira mulher ministra do Brasil, ministra de Educação no Brasil. Então, é um ano em que eu comemoro 50 anos de professor universitário, que eu entrei numa primeira vez numa sala de aula como professor universitário, no Mackenzie como professor assistente do professor Ariosto, que era um grande professor de História Econômica. Então, para mim, é uma festa muito maior do que essa representação. Eu quero agradecer o Alain, que teve um trabalho incansável, agradecer ao Roberto Tambellini, que nos contribuiu muito com a efetivação desse convênio, e principalmente ao ex-ministro Antônio Cabreira, que foi o padrinho do início desse grande encontro da Universidade Mackenzie, do Instituto Mackenzie, com a Ordem dos Economistas do Brasil. E deixar também aqui o meu reconhecimento e gratidão ao nosso presidente, professor Manolo, muito conhecido como professor Manolo, que deu todo o apoio para que efetivamente ocorresse esse grande dia. Muito obrigado e muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor. E nós gostaríamos de convidar agora para a sua saudação o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, professor Dr. Manuel Henriques Garcia. Professor, o seu microfone está no mudo. Tem razão, agora que eu percebi. Boa noite a todos. Em nome do professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que é o magnífico reitor, cumprimento os demais membros desta cerimônia. E dizer que, para nós, na Ordem dos Economistas do Brasil, é uma honra este convênio, pois temos igualdade de pensamentos com relação aos princípios econômicos que devem estar vigentes na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. A Ordem dos Economistas do Brasil é a mais antiga das entidades representativas dos economistas e sempre se posicionou em favor da economia de mercado, contra a intervenção do Estado, e esta economia de mercado sempre voltada para a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Somos a favor
de uma forma bastante forte da liberdade econômica. E no nosso corpo de Conselho Superior, temos nomes de renome nacional, como o professor Antônio Delfim Neto, que é o presidente do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil, e depois que eu disse a ele que participaria dessa cerimônia, ele me disse que levasse o nome dele, aprovando plenamente este convênio, pois ele é um entusiasta da economia de mercado e da liberdade econômica. Temos também no nosso Conselho Superior o ex-ministro Maílson da Nóbrega, também reconhecido por toda a sua atuação no campo da economia de mercado e da liberdade econômica, e entre outros, porque o número de conselheiros é muito grande, mas vou citar também o doutor Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, também reconhecido por sua atuação em prol da liberdade econômica e da economia de mercado. Somos todos a favor da propriedade privada, contra a intervenção do Estado, mas também temos um outro lado sobre o qual temos realizado muitos trabalhos, que vem a ser o campo do desenvolvimento econômico, com a finalidade única de diminuir a pobreza, de eliminar, erradicar de uma forma definitiva a pobreza, principalmente em nosso querido Brasil. Sabemos que as nações fracassam em seus experimentos de eliminação da pobreza por causa do fato de que essas nações, via de regra, não têm políticas inclusivas para trazer todo e qualquer cidadão para dentro do sistema econômico. Hoje em dia, nós estamos descobrindo, no nosso querido Brasil, que temos aproximadamente 35, 38 milhões de pessoas que estavam totalmente esquecidas e que agora, com o auxílio emergencial, elas estão vindo à tona. Temos um constante trabalho na Ordem dos Economistas do Brasil em prol de políticas públicas que tenha o dom de minorar as dificuldades dos mais pobres, diminuir as dificuldades sociais, raciais, étnicas, ou seja, nós estamos na Ordem dos Economistas do Brasil, lutando sempre por um Brasil melhor, por um Brasil que não deixe nenhum dos seus cidadãos para trás. E, recentemente, também tivemos a felicidade de estar junto com o Instituto do Capitalismo Humanista. São Paulo é hoje a única capital do mundo onde, por lei, está se praticando o capitalismo humanista, que nada mais, nada menos do que aplicar os direitos humanos a todo e qualquer membro da nossa sociedade. Não queremos deixar ninguém para trás. Então, nós temos o dever, sim, como economistas, de dizer para os governantes que as suas escolhas devem ser sempre voltadas para a valorização do trabalho humano e para a dignidade da pessoa humana. Este é o trabalho que a Ordem dos Economistas do Brasil vem desenvolvendo e tenho observado com muita alegria que é o trabalho também que vem sendo desenvolvido pela Universidade de Mackenzie ao longo desses últimos anos. Ou seja, estamos juntos em prol de um Brasil melhor, um Brasil que tenha menos desigualdades sociais, um Brasil que não deixe nenhum de seus membros para trás. Esta é a mensagem que eu trago como presidente da Ordem dos Economistas do Brasil para todos os que estamos juntos hoje, festejando este momento tão grandioso, tão magnífico para a Ordem dos Economistas do Brasil e tenho certeza também para a Universidade de Mackenzie. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Manolo. Nós gostaríamos de convidar agora para a sua saudação
o reitor de nossa universidade, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Bruna. Eu desejo cumprimentar a todos nessa noite festiva, num evento tão importante para a universidade e também para a Ordem dos Economistas do Brasil. Eu aqui deixo os cumprimentos iniciais ao presidente do Instituto, nosso irmão presbítero José Inácio Ramos. Também cumprimento o presbítero Antônio Cabreira Mano Filho, que é membro do Conselho Deliberativo do Instituto, e especialmente neste ato ele aparece como presidente do Comitê Gestor do Centro de Liberdade Econômica e tem dado uma grande contribuição a este centro, e eu cumprimento pelo seu trabalho, pela sua presença também nessa noite. Cumprimento o professor Manuel Henrique Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, em especial, doutor Manuel, pela sua palavra, por ter me antecedido e falado especialmente sobre proposições e implementação de políticas públicas e mesmo de avaliação dessas políticas públicas, em especial, como bem o senhor citou, ligados à questão da erradicação da pobreza e também da fome. Então, eu parabenizo, creio que o Mackenzie também tem muito a contribuir sobre esse aspecto. Eu cumprimento o professor Barnabé, foi muito importante ouvir a sua palavra, o seu carinho pelo Mackenzie, o registro da sua história aqui de 50 anos de formatura. Eu sei que deve haver muita saudade no coração, muita gratidão e, de fato, eu sinto isso em suas palavras e também quero me juntar ao senhor nesse momento de alegria pelos seus 50 anos de formatura. Cumprimento também, especialmente, o diretor do CCSA, o professor Cláudio Parisi, e junto a ele também o professor Vladimir Maciel, pela condução dos entendimentos e da celebração desse importante acordo para as atividades da nossa universidade. Deixo aqui nosso abraço afetuoso ao reverendo Dr. Jonatas Abdias, pela reflexão bíblica sobre a palavra que nos trouxe nessa noite, que sempre tem nos abençoado. Quero deixar aqui, então, os parabéns a todos, desejar que seja um momento exitoso, que este ato de celebração de um acordo de intenções, ele se transforme em aditivos, em projetos efetivos que façam com que haja uma dinâmica muito forte entre a nossa universidade e a Ordem dos Economistas do Brasil e que nós, enfim, possamos, dentro dos pontos celebrados dentro do acordo, tirar produtos que sejam benéficos para ambas as organizações. Eu tenho certeza que assim acontecerá, não somente pela excelente equipe de professores e gestores que nós temos na casa, mas também por toda a equipe da Ordem que está presente conosco aqui. Eu cumprimento a todos, não me estendo, fico aqui à disposição, tanto do CELI, mas especialmente do CCSA, do seu diretor, do professor Vladimir, para que haja apoio da reitoria, um apoio incondicional para que este acordo, ele, de fato, caminhe bem, com frutos para todos nós. Muito obrigado, um forte abraço a cada um dos senhores e senhoras que estão conosco nessa noite. Muito obrigada, doutor Marco Túlio. Nós gostaríamos de convidar para a sua saudação o membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e presidente do Comitê Gestor do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, doutor Antônio Cabreira Mano Filho. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos, mas em especial o doutor José Inácio Ramos, digníssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ao magnífico reitor, doutor Marco Túlio, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por ele quero saudar a todos os nossos diretores, ao professor Manuel Henrique Garcia, digníssimo presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Aqui um abraço de um espanhol para outro espanhol, não posso deixar de lembrar nossas origens, né? Ao professor Barnabé, de uma maneira carinhosa, aqui relembrando o nosso Mackenzie, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, ao digníssimo professor Dr. Cláudio Parisi, diretor do CCSA, ao nosso capelão, reverendo Jonatas, muito obrigado pela devocional, ao professor Vladimir, nosso diretor do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, ao Alan pelo trabalho, junto com todo o outro corpo, professores que se envolveram, cujo fruto e resultado é a celebração desse convênio. Eu só queria saudar a todos e dizer de uma maneira muito especial
da alegria que eu tenho no coração em poder participar da assinatura desse convênio. Eu sei que desse convênio poderão sair muitas publicações, artigos científicos, palestras, workshops, enfim, uma série de coisas. Mas o que eu realmente mais gostaria é que esse convênio entre o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e a Ordem dos Economistas do Brasil pudesse se traduzir numa maneira da gente quebrar o maior paradigma que é a questão da liberdade econômica, a incompreensão que a sociedade tem da liberdade econômica. Às vezes o mercado, nós temos uma linguagem, eu diria, até enganosa. As pessoas imaginam o mercado como algo paralelo, algo que vai competir com o governo, ou é só bolsa de valores, são os grandes empresários, e não é isso. Nós temos que, através desses trabalhos, dessas pesquisas, mostrar que o trabalho é o dia a dia, não importa se é entre o pequeno, o grande, o rico ou o pobre, o branco ou o negro, o alto ou o baixo. O mercado é a sociedade que interage de uma maneira livre, espontânea, sem coerção, onde você troca e atende às necessidades. O próprio professor Barnabé aqui ele fez uma referência à professora Esther, que foi a primeira ministra da Educação, mas não só isso, ela foi a primeira reitora da América Latina. Isso significa o quê? É o mercado dando a sua contribuição através da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma entidade privada, uma entidade do mercado, sendo pioneira na colocação da mulher numa posição como essa. Então, isso é o mercado que possibilitou o professor Barnabé hoje comemorar aí os seus 50 anos de formado como economista. Então, é isso que a gente precisa traduzir. A contribuição do mercado para o bem-estar, para a sociedade. Hoje nós estamos fazendo esse evento de uma forma no meio de uma pandemia, através da Microsoft, que é o mercado. É o mercado que possibilita, em todo esse clima de distanciamento, a gente poder organizar isso. No meio da pandemia, quem é que está fornecendo os respiradores, as máscaras, o álcool gel, aquilo que a gente usa no dia a dia? Então, é isso que a gente gostaria muito que esse convênio pudesse mostrar para a sociedade, que o mercado não é esse bicho-papão, pelo contrário. Aliás, o mercado, eu diria, como vocês que são os nossos convidados perceberam, nós somos uma entidade confessional. Nós tivemos aí uma devocional do reverendo Jonatas e eu queria só complementar isso. A regra de ouro da Bíblia, que a gente encontra lá em Mateus 7,12, diz o seguinte: eu gostaria que fizessem aquilo que fizessem comigo é o que eu devo fazer com os outros. Isso é o mercado. Quando você entra numa loja para comprar um sapato, alguém vai te atender de uma maneira como aquela pessoa gostaria de ser atendido, porque ele precisa fazer isso, porque através disso ele vai ter o seu salário, que ele vai levar comida para a sua família no final do dia. Isso é mercado. E é isso, sinceramente, que eu peço e eu tenho a certeza que através desse convênio a gente vai conseguir avançar, implementar a liberdade econômica no nosso Brasil. Por isso, eu quero cumprimentar ao Instituto, à Ordem dos Economistas do Brasil, ao Centro de Liberdade Econômica, a essa alegria que a gente pôde concluir hoje esse nosso convênio. Que ele possa ser frutos de muito trabalho e de muita pesquisa. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada, doutor Cabreira. Nós gostaríamos de convidar agora para a sua saudação o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos. Mais uma vez, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todos. Cumprimento de forma especial e carinhosa o Dr. Manuel Henriques Garcia, e ao cumprimentá-lo, eu estendo o abraço do Mackenzie a todos os membros da honrosa Ordem dos Economistas do Brasil. Nomino o digno conselheiro Dr. Cabreira, Dr. Antônio Cabreira Mano Filho, um dos nossos mais combativos e atuantes membros do Conselho Deliberativo, o órgão maior da nossa governança, em quem nós da diretoria executiva sempre buscamos apoio, orientação segura, opiniões. Ele que é um homem de mercado, um homem do negócio, do agronegócio, e tem sempre opiniões muito próprias e apropriadas ao momento em que estamos vivendo, seja ele antes da pandemia, na pandemia e certamente na pós-pandemia. Ao cumprimentá-lo, eu estendo também meu abraço cordial ao queridíssimo irmão, amigo, o nosso reitor, doutor Marco Túlio,
parceiro de todas as horas, desde a sua assunção no mês de fevereiro, e desejamos a ele uma gestão profícua. Ao nominá-lo, eu estendo o meu cumprimento a todos da universidade presentes nesse precioso e significativo evento. A Ordem dos Economistas do Brasil está quase alcançando o Mackenzie, doutor Cabreira. Estamos fazendo 150 anos agora e eles fizeram em janeiro 85 anos, e de uma vida realmente profícua. Poucas instituições no Brasil passam dos 100 anos, poucas chegam aos 150 anos, e eu estou vendo que o Mackenzie, no limiar dos 150 anos, no próximo dia 18 de outubro, está aí algumas léguas atrás, vem a Ordem dos Economistas do Brasil, fundada lá em janeiro de 1935. E isso é motivo de regozijo. E examinando o princípio, a razão de ser da Ordem dos Economistas do Brasil, eu notei muita similaridade com aquilo que nós fazemos, mas a última frase me chamou a atenção e me remete a esse momento que vivemos agora. O objetivo da Ordem dos Advogados, dentre outros, zelar pelo prestígio da classe e pela ética profissional, promover a união da classe, estreitar a convivência social de seus membros, incentivar o estudo, promoção e aperfeiçoamento da cultura das ciências econômicas, apresentar estudos e pareceres econômicos e, motivo do nosso dia de hoje, cooperar com as demais entidades, aí entrando a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie e o objetivo do nosso convênio. O doutor Manuel Henriques Garcia mencionou alguns tópicos com os quais nós concordamos e assinamos embaixo. E aí eu quero acreditar, me desculpe mais uma vez, comentar o nome dele, doutor Antônio Cabreira, que tem lutado pela liberdade econômica, pela não intervenção do Estado, pela total liberdade da economia de mercado e a liberdade privada. E, em função dessa iniciativa dele, trazida ao Conselho Deliberativo, quando eu tinha o enorme prazer de presidir o Conselho, nós instituímos no nosso Mackenzie o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que já tem dado muitas contribuições à nossa economia e certamente dará outras tantas contribuições à nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, a outras instituições de ensino superior e a outras entidades de classe. E nesse caso, com a Ordem dos Economistas do Brasil, eu tenho certeza, professor Barnabé, que, voltando nos 50 anos, quando o senhor ainda devia ser bem cabeludo, calça justa, boca de sino, caminhando aqui pela Maria Antônia, no nosso campus, o senhor realmente vislumbrava, talvez não vislumbrasse 50 anos à frente do centenário que o senhor participou, agora, 50 anos depois, estarmos celebrando um convênio com a instituição onde o senhor foi um aluno e certamente um aluno atuante. Então, meus queridos da Ordem dos Economistas do Brasil, queridos do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Liberdade Econômica, na pessoa do professor Vladimir e toda a sua equipe, o compromisso do Instituto Presbiteriano Mackenzie, enquanto mantenedor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é o de dar todas as melhores condições para que o trabalho de cada um dos setores da nossa Universidade Presbiteriana seja bem alcançado e com os recursos materiais, tecnológicos, humanos, minimamente necessários para a realização de um belo trabalho. Desejo pleno êxito nesse convênio que hoje será celebrado e tenho certeza que a parceria com a Ordem dos Economistas do Brasil está apenas começando. Muitas coisas virão, com certeza, para o bem de ambas as instituições. Um abraço especial a todos e desejo pleno sucesso a esse convênio. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. E agora, para detalhar os objetivos do convênio firmado entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Ordem dos Economistas do Brasil e apresentar o Índice de Liberdade Econômica 2020, bem como os resultados do Brasil, gostaríamos de convidar o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, obrigado, Bruna, pela palavra. Eu queria agradecer a todos por essa noite, saudar o magnífico reitor, o professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. José Inácio, saudar o diretor do CCSA, professor Cláudio Parisi,
saudar afetuosamente o professor Manolo, que foi, eu tomo essa liberdade, que foi meu professor na graduação, foi meu professor de introdução à econometria, lá nos idos de 1996, né, já faz algum tempo, lá na FEA USP. Saúdo também o professor Barnabé, que é entusiasta desse acordo. Saúdo o doutor Antônio Cabreira, que é o presidente do comitê gestor do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, o reverendo Jonatas, que eu agradeço a amizade, né, e esse contato. Estou muito feliz de ser hoje, de proferir as palavras desse evento. Eu tomo a liberdade de dizer que o reverendo Jonatas é um amigo certo das horas incertas. Então, muito contente de tê-lo aqui. E agradecer o cerimonial, em nome de Luciana e da Bruna, por organizar esse evento. O Alan, que foi incansável para fazer todo o processo e os trâmites aqui dentro, junto com o jurídico, junto com a OEB, né? Ele pegou o acordo embaixo do braço e viabilizou a operacionalização dele. E queria dizer que o intuito desse convênio e a nossa expectativa, como disse o doutor Antônio Cabreira, é poder dar visibilidade à ideia e aos conceitos do livre mercado e mostrar do ponto de vista, né, das pesquisas, das palestras, das publicações, o que é o mercado, como o mercado funciona e como o mercado pode ajudar o Brasil. Eu acho que esse é o intuito de todos que estão aqui. A preocupação maior de todos os envolvidos é ver um país que seja mais justo, portanto, com menos pobreza, mais eficiente, mais dinâmico e mais inclusivo. E a inclusão, pelo ponto de vista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, passa, sim, pelos direitos humanos e passa pelo mercado, a inclusão produtiva. O trabalho e a livre iniciativa é que pautam o nosso entendimento de desenvolvimento econômico. Desenvolvida é a nação em que quem trabalha, a classe trabalhadora, é a nação que tem essa classe mais afluente, ou seja, onde o fruto do trabalho ele é remunerado, ele gera atividade, ele gera benefícios para todos. Então, essa é a nossa visão de mundo. E a OEB e o Mackenzie, compartilhando dessa visão, eu acredito que possamos realizar um conjunto de pesquisas, indicadores, dar visibilidade a isso, promover uma melhor comunicação entre nós, universidade, e a sociedade, em particular a nossa classe dos economistas espalhados pelo Brasil, abrir as possibilidades, inclusive, não só dos eventos e publicações e pesquisas, mas que os economistas tenham acesso, e hoje com modalidade EAD, aquilo que a universidade apresenta e oferece para qualificar, para melhorar o aperfeiçoamento profissional e juntos, né, Ordem e Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, conseguirmos colocar e pautar esse debate da economia. E, como disse bem o reverendo, né, todo mundo tem uma opinião sobre a economia, mas a questão é do que se trata ela. E como disse o Dr. Cabreira, ela se trata do dia a dia, ela se trata da sociedade. Eu queria tomar a liberdade de dar continuidade à minha fala, mostrando os indicadores que saíram agora, no mês de setembro, do Instituto Fraser. O Instituto Fraser é um instituto de pesquisa canadense em que nós, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, somos membros associados, fazemos parte dessa rede, né, que constrói o Índice de Liberdade Econômica Mundial. E eu queria falar um pouco sobre esses resultados e falar sobre o Brasil, como é que o Brasil está se comportando. Então, eu vou compartilhar uma apresentação para que eu possa ilustrar a minha fala. Ela está carregando, só peço um pouquinho de paciência. Muito bem. Eu posso seguir. Bruna, Alan, vocês podem dar um feedback se a imagem está boa? Vocês estão vendo bem? Sim, a imagem está ótima. Ótimo, perfeito. Verdade. Então, eu gostaria de falar um pouco, que acho que é do nosso convênio e de tudo que foi falado, que é onde as pessoas são livres para buscar suas próprias oportunidades e fazer suas próprias escolhas, elas levam vidas mais prósperas, felizes e saudáveis. Então, quando a gente fala de liberdade econômica, é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre liberdade individual, liberdade de escolha,
e de uma vida digna, uma vida próspera, uma vida saudável. É essa a nossa perspectiva. E liberdade econômica é essa situação onde as pessoas, sem que haja coerção, possam fazer o melhor uso do recurso que dispõem, seja a força de trabalho, seja a propriedade física, seja o conhecimento, seja o empreendedorismo, né? E disso construírem uma vida melhor, uma vida digna, né? Então, a base da liberdade econômica é o reconhecimento formal e legal dessa liberdade. Do que se compõe, né, a liberdade econômica? De escolha individual, das trocas voluntárias e o mercado é o mecanismo pela qual essas trocas ocorrem, liberdade para competir, ou seja, a livre concorrência, e, portanto, tem a ideia embutida de livre iniciativa, empreendedorismo, e a proteção legal à vida da pessoa e à sua propriedade. Então, esse conceito, que é muito fácil de enunciar, ele é muito difícil de ser colocado em prática, e no Brasil, em particular, a gente tem uma história de reveses à liberdade econômica. Na verdade, a gente tem uma história, principalmente da década de 30 do século XX para cá, né, de um crescente grau de intervenção na atividade econômica, aí marcado com alguns momentos em que a liberdade econômica, né, pelo menos do ponto de vista das decisões principais, passou a ser pauta, mas a nossa história não é marcada por isso. E isso ajuda a entender também por que o Brasil, né, ele perdeu, de certa forma, o seu passo, né, no desenvolvimento econômico, na inclusão e na redução da pobreza, como eu vou mostrar daqui a pouco. O índice de liberdade econômica do Fraser Institute, ele é um dos índices mais conhecidos, junto com a Heritage Foundation. Nós somos associados ao Fraser, né? E esse índice, ele pontua a liberdade econômica com uma nota para cada país que vai de 0 a 10, né? Olhando 5 dimensões, e dentro dessas 5 dimensões, 42 medidas, né? Então, na verdade, é uma medida muito ampla, baseada em indicadores que são indicadores públicos, rastreáveis, portanto, a metodologia lá é aberta, os dados são dados públicos, e esses indicadores eles são agrupados em 5 dimensões. O tamanho do governo, ou seja, quanto que o governo, e vamos entender governo e Estado, pesa na sociedade, em termos econômicos. A questão do sistema legal, das garantias, do Estado de Direito, os direitos de propriedade, inclusive direito à vida. O terceiro é a credibilidade monetária, ou seja, isso tem a ver com os meios de pagamento e nosso histórico. Eu lembro até que o professor Manolo, que foi o meu primeiro professor a dar como tarefa para a gente, hoje como professor eu faço isso, né? Eu replico o que eu aprendi com ele, uma tarefa que nós éramos responsáveis, cada grupo da classe, de conhecer como é que os índices de inflação eram medidos, cada grupo tinha o seu índice, estudar como era mensurado e comentar a evolução desse índice. Então, lá nos idos de 96, né, no recém-começo do Plano Real, era um contraste muito grande, porque a gente pegava a série dos dados e mostrava, né, as taxas de inflação, que anteriormente ao Plano Real chegava em torno de 1000% ao ano. O quarto é liberdade para transacionar internacionalmente, então a liberdade não só de comércio exterior, mas, ou não só de exportações e importações, mas as diversas transações que podem acontecer entre os países. E o 5 é a regulamentação dos mercados de crédito, de trabalho e dos negócios. Esse, inclusive, é o pior quesito do Brasil. Países que têm mais liberdade econômica, eles são países que têm mais produtos, né, criativos, né, sejam produtos que envolvam criatividade e que têm embutidos nele maior grau de conhecimento e de tecnologia. Então, é o que o gráfico do lado esquerdo mostra, é que os países mais livres, eles têm, em média, o maior indicador de produtos criativos do que os países menos livres, né? E à direita, o gráfico mostra que os países que são mais livres, eles têm maior intensidade tecnológica nos produtos que eles comercializam. Então, esse é um indicador muito importante. Então, liberdade econômica, empreendedorismo, inovação e criatividade andam juntas.
Outra coisa muito importante que nós falamos de pobreza aqui. Países que têm maior grau de liberdade econômica, né, que são os países de cor azul, a renda per capita é maior do que os países que têm liberdade econômica, mas não é só pouco maior, não, 6 vezes maior aproximadamente. Então, há uma associação, não é causalidade, né, como diria o professor Manolo lá em Introdução à Econometria, né, não é uma causalidade, mas é uma correlação muito forte, que dá pistas para a gente sobre qual é a relação desse ambiente institucional, esse ambiente de negócios e desempenho da economia. E aí a gente está falando de renda per capita. Expectativa de vida, né, países onde tem maior liberdade econômica, a expectativa de vida dos cidadãos é maior. Isso é uma coisa muito importante, está falando de vida humana. A vida humana chega a ter 5 anos a mais, em média, nos países que têm maior liberdade econômica do que aqueles que têm menos. Né? Mortalidade infantil. Mortalidade infantil, ela é muito baixa nos países que são os mais livres e ela é alta naqueles em que a liberdade econômica é menor. Esse é outro ponto importante que fala sobre vida, pobreza e qualidade de vida. São países com maior liberdade econômica, as crianças têm uma chance maior de estarem vivas, chegarem à idade adulta. E, por incrível que pareça, né, desmistificando o discurso de que países com maior liberdade econômica e, portanto, com uma economia de mercado mais fluida, são países mais desiguais. Na verdade, não há nenhuma relação sobre isso. Então, é até interessante mostrar aqui, dentre os 10% mais pobres, o grupo de países com liberdade econômica, os 10% mais pobres, detêm 2,75% da renda, enquanto aqueles que têm menor liberdade econômica, 2,53% da renda. Então, é uma diferença praticamente que... o que significa isso? Vale dizer que os países que têm maior liberdade econômica não são mais desiguais que os países com menor liberdade econômica. Não existe uma oposição entre, né, pobreza e liberdade econômica, nem desigualdade de renda. Então, esse é um ponto que as pessoas batem muito mais por pré-conceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos do que a análise dos dados. Na verdade, o que a gente sabe é que países com baixa liberdade econômica, individualmente, não só têm maior nível de pobreza, mas eles tendem a ser mais injustos. E quando não são mais injustos, são iguais na pobreza, o que é muito ruim. Liberdade econômica, a renda anual dos 10% mais pobres de cada grupo de países, ela é quase aí, são quase 8 vezes maior nos países com maior liberdade econômica. Então, a renda per capita aí dos países, ou dos 10% mais pobres, é aproximadamente 10 mil dólares, e dos menos livres, 1.500 dólares por ano. Então, assim, os pobres dos países com maior liberdade econômica, eles estão, né, numa condição de vida muito superior. Já, né, igualados todos eles pelo poder de compra de cada uma das moedas e convertido em dólar, então pela paridade do poder de compra. Então, esses números são comparáveis, né, e é gritante essa diferença. E uma coisa importante, que é uma discussão que se coloca hoje, até a questão entre liberdade econômica e desigualdade de gênero, né, que a relação entre a questão dos rendimentos de homens e mulheres, né, que é uma discussão que veio colocado, né, à tona nos últimos anos, se a gente pegar e comparar a questão de liberdade econômica, nos países onde há maior liberdade econômica, existe a menor desigualdade de gênero. E justamente os países mais desiguais são aqueles que têm menor liberdade econômica. Então, existe uma combinação de fatores que estão indicando uma associação muito forte entre medidas de melhor desempenho econômico e social e liberdade econômica. Por isso que faz sentido a gente discutir liberdade econômica e estar preocupado, sim, com a redução de pobreza. O meu slide, ele
Ele travou para mim, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, dá para te ouvir. Sim, tá. Você está com resumo agora dos resultados. Os resultados, avançou. Então, é que eu cliquei o botão, ele foi mais rápido. Muito obrigado, professor. Bom, o Brasil se encontra no grupo, que é o segundo pior grupo de liberdade econômica, esse de cor laranja. Né? Já tivemos pior alguns anos atrás, em 2015, com os dados de 2015, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Esse longo caminho é chegar pelo menos próximo, né, aos nossos vizinhos em termos de liberdade econômica, o Chile ou a Península Ibérica, que é a nossa origem, né, professor Manolo, doutor Antônio Cabreira, na Espanha aparece aí no grupo dos países com maior liberdade econômica, né? Então, existe um longo caminho pela frente. Esse caminho não é só aumentar a liberdade econômica, que em aumentando a liberdade econômica, aumenta a qualidade de vida e reduz a pobreza. Então, esse é a nossa trajetória. Os nossos resultados de 2020, infelizmente, não foram, né, tão bons. A gente só subiu uma posição no ranking, como eu vou mostrar. Mas vale dizer que a gente melhorou 0,01 numa nota de 0 a 10 em tamanho do governo. Sistema jurídico, perdão, aqui tem uma redigitação minha, né? Caiu para 5,2 antes 5,15, piorou um pouco a questão do Estado de Direito. Credibilidade monetária caiu um pouquinho de 9,36 para 9,31. Liberdade para negociar internacionalmente a gente não avançou, a gente manteve a posição, né? E nossa regulamentação ou regulação de crédito, trabalho e negócios subiu um pouquinho. Ou seja, o que vale a gente perceber é que o Brasil pouco avançou de um ano para outro. Em alguns elementos até piorou. Então, a nossa liberdade econômica, que já esteve pior, como eu disse, em 2015, só para lembrar, né, o relatório de 2020, divulgado pelo Instituto Fraser, ele sempre trabalha com uma defasagem de 2 anos. Né? Então, os últimos dados são de 2018, que são internacionalmente o último ano com todos os dados disponíveis para fazer essa comparação entre países. E o que a gente nota é que a gente melhorou, a gente vem melhorando desde 2016 em diante, a gente piorou muito, teve uma queda, né, a partir de 2011, aliás, 2012, a liberdade econômica do Brasil caiu, a gente sabe todo o histórico que aconteceu, o momento foi em 2015 e a gente começou a melhorar, mas veja que o Brasil ele não consegue romper essa barreira entre nota em torno de 6. Então, se a gente olhar na perspectiva histórica, já há 2 décadas, o Brasil está com uma dificuldade muito grande. E ele, nesse período, melhorou um pouco, piorou. Então, se a gente tivesse parado, essa é a nossa preocupação, que é uma retomada muito lenta. Posição no ranking já estivemos melhor. Lá em 2002, nossa posição era 78. Em 2015 foi a nossa pior colocação recente, a gente ficou na posição 121. E agora estamos na posição 105. Veja que de um ano para o outro a gente melhorou muito pouco. Tamanho de governo. Nós já tivemos um tamanho de governo melhor, mas desde então o governo passou, em função aí de uma combinação de crise, pacotes, eleição, reeleição, e o tamanho de governo no Brasil, que já teve uma nota 7,4, hoje está numa nota em torno de 6,8. Né? Nos últimos anos, mais ou menos estagnado, com poucas melhorias. Esse é um dado que preocupa muito, a dimensão número 2, que tem a ver com sistema legal e direitos de propriedade. Né? Nesses indicadores tem corrupção, tem garantia, tem questão de criminalidade, tem a confiança nas cortes e nos julgamentos, tem a segurança jurídica, portanto. E nesse quesito, né, a gente está ruim. Já tivemos melhor até 2010, caímos e continuamos a cair, a gente está 5,02. Ou seja, não basta falar só de lava-jato quando a gente fala disso, a gente deve falar de marcos legais, de segurança jurídica, e isso é uma instabilidade muito grande no Brasil. Há sempre há sempre um risco de
embora legalmente, na teoria não seja possível, né, legislar sobre o passado, né, dos contratos firmados não terem segurança, dos direitos de propriedade serem violados. Nossa melhor dimensão é credibilidade monetária, muito em fruto nos anos, embora a gente dê uma patinada lá em 2015, mas depois recuperamos e avançamos, né, a partir de 2016. Nossa liberdade para transacionar internacionalmente já foi um pouco melhor, mas a gente não consegue avançar para além da nota 7, a gente está oscilando, ora um pouco menor, outro em cima, um pouco abaixo, um pouco acima, o que significa que a gente está com dificuldade de melhorar a nossa interação com o exterior. O Brasil é uma economia ainda muito fechada, e não é só sobre exportação e importação de mercadorias, é sobre exportação e importação de serviços, sobre as transações eletrônicas, sobre a nossa relação com o resto do mundo. Isso envolve uma discussão muito profunda, inclusive sobre blocos comerciais, sobre nosso papel no Mercosul e sobre a burocracia, né, para a gente transacionar com o exterior. Não é a nossa pior dimensão, é a segunda melhor, porém ela está estagnada aí desde pelo menos 2006, estou falando aí de 14 anos de uma estagnação, né? A regulamentação, que é sobre o mercado de crédito, o mercado de trabalho, sobre os negócios, essa é uma nota que nós somos muito ruins, inclusive pior que segurança jurídica, né? Já tivemos pior, nosso vale aí foi em 2016, melhoramos nos últimos anos, mas ainda falta muito. O melhor que a gente conseguiu foi chegar em 5,5, né? De 0 a 10 nós somos medíocres. E aí, muito do que a gente espera é que a partir da Lei da Liberdade Econômica, que foi promulgada há um ano atrás, e outras modificações, a gente possa, nos próximos anos, ter por meio desses indicadores, né, constatação de que o ambiente de negócios melhorou, que ficou mais flexível, que ficou mais fácil empreender, né, empregar, mudar de emprego, tomar crédito e assim por diante. Por fim, vale dizer que eu estou falando do Brasil como um todo. Agora, em novembro, no 4º Fórum de Liberdade Econômica, nós lançaremos o nosso indicador 2020. A gente sempre faz essa conversa entre o indicador do Fraser, que vem em setembro, e o nosso em novembro, e fazendo esse diálogo, né, com a mesma periodicidade. Né, mas vale adiantar que o indicador do ano passado está apontando que o Brasil não é homogêneo, ele é muito heterogêneo em termos de liberdade econômica. A gente tem uma versão que adaptamos do indicador do Fraser para a liberdade econômica da América do Norte e fizemos uma versão para o Brasil. E temos aí uma série histórica desde 2003, esse índice que nós lançamos no ano de 2017. E o que vale dizer é que a discussão de liberdade econômica tem um componente nacional no Brasil, mas tem um componente local. E por isso que nessa eleição para prefeitos e vereadores, nós temos aí um termo de compromisso que foi desenvolvido, está sendo circulado publicamente, para que os candidatos apoiem, se comprometam, né, com os princípios da liberdade econômica. Então, a liberdade econômica tem uma dimensão local muito importante. E ao fechar essa apresentação e agradecer a presença de todos e saudar esse convênio, eu deixo aqui esse quadro para dizer onde está a importância do nosso convênio. A importância é ajudar o Brasil a avançar na liberdade econômica, avançar na redução da pobreza, avançar no desenvolvimento econômico. Então, com essas palavras, eu encerro, agradeço a atenção dos senhores, agradeço a presença e saúdo a todos. Uma ótima noite. Muito obrigado. Bom, antes de que a palavra seja passada para outro componente, é dizer que é uma alegria, professor Vladimir, ouvir de você que eu fui teu professor na FEA-USP. Isso me deixou extremamente aqui babando, digamos assim, de alegria, por ter
você ter sido meu aluno na FEA-USP naquela ocasião, com o curso de Introdução à Econometria. E parabenizá-lo pela brilhante exposição do Índice de Liberdade Econômica. Está de parabéns. Muito obrigado, professor. É uma honra e fico muito feliz e agradeço as palavras, né? Há um carinho muito grande. Acho que essa relação tem muitos frutos a serem dados ainda. Obrigado, Bruna. Muito obrigada, gente. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades, de todo mundo que ficou aqui conosco. Desejamos a todos uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, a todos. Um abraço a todos. Boa noite.